Então, me falaram que eu tinha que contar a minha história, né? Que tem muita gente que me segue e que não me conhece. E aí quando me falaram isso, eu falei assim, mas pra que eu vou contar a minha história? Afinal de contas, né? Fui dar uma zoada, eu falei assim, eu nasci burro, não aprendi nada, esqueci a metade. Mas aí falaram, não, você tem que contar e tal, que o pessoal que te conhece gosta de entender a história e tudo mais, e conhecer mais sobre as pessoas que elas seguem. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Como eu sempre falo aqui no canal, eu gosto de começar os vídeos dizendo, para quem não me conhece, eu sou o Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores ensinando React, JavaScript e Node.js. Mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais nesse aí, quem é o Emerson Broga, né? Eu sou de uma safra aí que provavelmente é a última, assim, que conhece o mundo antes da internet e não conhece o mundo sem internet, né? Então eu nasci em 85. E né, não tinha internet, não tinha nada disso que a gente tem hoje, né, que vocês crescem, né, usando o dia inteiro, né? Minha filha cresce aí já toda conectada, já tem acesso a tudo aí que a tecnologia tem para oferecer. E na minha época não, a gente, né, brincava na rua, ainda tinha todas essas coisas aí. Mas isso é história para outro episódio, né? Aqui eu acho que você está interessado em entender a parte da tecnologia, né? Como é que eu entrei nesse mundo da tecnologia. Então é disso que eu vou falar hoje, né? Tudo começa ali, eu acho que para mim, assim, apesar de sempre ter usado videogame, sempre ter gostado de videogame, né? Isso aí eu acho que tem um peso, né, em toda essa carreira aí de tecnologia, mas eu acho que começa mesmo em 2002, quando eu tinha 17 anos e eu comprei um computador. Nessa época eu fui lá, juntei um dinheirinho, comprei um computador de um amigo meu, ele montou uma loja de computador e eu fui o primeiro a comprar o computador na mão dele. Então isso aconteceu ali em 2002 e logo depois disso eu já comecei a me apaixonar por esse negócio de desenvolvimento web. Logo no comecinho eu já eu entrava naqueles chats do UOL, né? Quem é das antigas aí sabe do que eu tô falando, né? Domingão era dia de usar a internet e era dia de entrar no chat do UOL. E aí logo ali eu comecei a entender o que era esse tal de HTML e pouco depois disso eu já estava fazendo site. Como esse amigo meu tinha essa loja, ele pegou alguns projetos e aí eu fazia com ele os sites. E aí até recentemente ele me lembrou que teve lá que nessa época a gente fez um projetinho, eu recebi uma mixaria lá, e quando eu vi isso eu já falei assim, nossa, é com isso que eu quero trabalhar minha vida toda. Eu me lembro que em 2002 a gente pegou um website para fazer, e quando recebemos o dinheiro, e o Broga recebeu a parte dele, né, que era R$198 ou 192, uma coisa assim. Aí ele disse, agora sim eu sou um profissional de verdade, porque agora eu recebi um dinheiro. Porque até então a gente só fazia por hobby, basicamente, né? Isso eu tinha 17 anos, não tinha ninguém para me espelhar nisso de desenvolvimento, né? Não tinha um parente que mexesse com isso, não tinha um conhecido que mexesse com isso. Era só a gente ali aprendendo tal. E aí foi ali que surgiu essa paixão. Então eu comecei a fazer sites muito cedo. Então ali em 2002 a gente já fazia sites, né? Fazia tudo que dava na cabeça, tudo que a gente tinha ideia, a gente colocava num site. Na época para fazer domínio.com, .com.br, né? Era difícil, né? Por exemplo, .com.br você tinha que ter CNPJ e tal. Era um negócio mais complicado, assim. Então a gente usava as plataformas gratuitas. Eu lembro que uma que eu utilizava era uma que chamava Kitnet, era kit.net. Então você criava seu domínio. Eu lembro que eu criei na época um metalbroga.kit.net. E nessa época a gente fazia os sites. Essa época também era uma época que estava começando câmera digital. Então começou a surgir aqueles sites de foto de festa e tal. Esses aí foram alguns sites que eu comecei a fazer logo naquela época ali. Tudo muito cru, não tinha nada do que a gente tem hoje, não tinha as tecnologias que hoje você fala que morreu, naquela época nem existia, né? Igual hoje a galera fala que jQuery morreu, mas naquela época nem existia jQuery. Então, isso é das antigas mesmo. Mas aí acontece que eu mudei do interior para Belo Horizonte e comecei a trabalhar na loja de videogame. E dentre todas as outras coisas que eu fazia nessa loja de videogame, eu também fazia o site da loja de videogame.
E ali eu fui ganhando uma certa experiência, até que então eu decidi sair da loja para ir trabalhar numa empresa de tecnologia mesmo. E foi aí que a coisa começou a andar, né? Foi aí que eu comecei a pegar projeto de verdade, né? Projeto de empresa grande, projeto, né, do cliente, assim, que está distante. Porque quando eu fazia o da loja, eu estava lá com o dono da loja, conversando com ele o dia inteiro, né? Quando eu estava já na empresa, já era uma outra história. Não, é o cliente, não sei o quê. Você começa a ter como é que eu vou falar? Um nível de profissionalismo, né? Uma coisa que eu lembrei aqui também é que, voltando aqui na época da loja de videogame, eu fazia também freela de quem aparecesse oferecendo, procurando serviço. Então eu fiz site, sei lá, de um cara que fazia salgadinho para festa, eu fiz um site para ele. Eu fiz um site para um cara que era meio pastor, não sei como é que era o cargo dele, pregador, não sei. É esses caras que arruma uma caixa de som com um microfone, põe a Bíblia debaixo do braço e fica no meio de uma praça, sei lá, orando, rezando, não sei como é que é. Né? Eu fiz um site com um cara desses, assim, que apareceu. Eu fazia tudo que aparecia na reta e foi assim que eu fui ganhando experiência para depois eu entrar para essa empresa de tecnologia que eu falei. E aí, quando comecei nessa empresa, como eu disse, que as coisas começaram a andar direitinho, né, fazer os projetos mais sérios, dali para frente eu fui só subindo, eu fui só mudando de cargo, né, conseguindo empresas que me pagavam mais e ia só aprendendo e pegando projeto cada vez mais desafiador. Né? Isso aí foi uma parada, assim, a evolução foi estratosférica, assim, porque nessa época eu estava assim, estudando muito, aprendendo muita coisa. Né? Eu lembro no ano de, se eu não me engano, foi 2011, eu estudava pra caramba, assim, acho que começou a surgir uns cursos, uns negócios, eu estudava absurdamente. Então foi ali que eu comecei a evoluir muito, assim, porque eu ia estudando e evoluindo, né? E o evoluindo aqui que eu falo no aprendizado, eu aprendia muita coisa nova e com isso também eu conseguia aumentar meu salário, eu conseguia, né, barganhar salários melhores, eu conseguia, né, mudar para empresas que pagavam mais. Então foi assim que foi minha evolução. Né? Não é um negócio igual hoje a galera fica querendo planejar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. As coisas iam acontecendo, sabe? Porque eu estava ali no dia a dia, fazia, programava, fazia. E eu gostava, eu trabalhava ali, né, no meu horário de trabalho, fazia os sites da empresa, os projetos dos clientes, as coisas tudo, mas no meu horário vago eu ainda fazia outros sites. Então eu fiz muito projeto que a gente chama hoje de side project, né? Eu chamava de projeto pessoal só, que também é a mesma coisa. E eram os projetos que eu fazia, tal. Eu lembro que um projeto que chegou até ficar um pouco grandinho, assim, foi um site que eu fiz de filmes, que você marcava os filmes que você quer ver, os filmes que você já viu e os filmes que você tem na sua coleção, porque nessa época eu colecionava DVD, né? Então, coisa que hoje vocês nem usam, mas nessa época a gente colecionava. Eu tenho aqui, inclusive, vários DVDs de filme dessa época. Então eu tinha esse site, ele ganhou até uma atraçãozinha, mas depois eu fui me ocupando com outras coisas e parei de mexer. Eu fiz na época, quando surgiu também desenvolvimento mobile, né? Eu fiz um site de verificar o saldo de um cartão daqueles de vale-refeição e tal. Deu também um boomzinho e tal, foi bacana. Depois eu posso até fazer mais vídeos detalhados, né? Se esse vídeo aqui for algo que a galera interessa aí, for algo que você está gostando, né? Se vocês compartilharem, deixarem like, comentarem, eu ver que esse é o tipo de assunto que atrai você que está assistindo aqui, eu posso até trazer mais projetos falando aí sobre esses, trazer mais vídeos falando sobre esses projetos, né? E o massa de tudo isso é que nessas empresas que eu ia trabalhando, né, eu ia fazendo também muitas amizades. E isso hoje, né, olhando para trás aí, nós estamos falando de 10, 15 anos desde que eu comecei a trabalhar nessas empresas, é muita gente bacana que eu conheci que é amigão meu até hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que a parte importante, né? Muita gente fica preocupada aí com várias outras coisas, mas o importante é você aproveitar a jornada, que isso foi uma parada muito bacana, porque eu fiz muitas amizades nesse decorrer de tudo isso aí. E igual eu falei, eu ia evoluindo, e o salário ia só subindo. Para ter uma ideia, eu não gosto muito de falar de salário, essas coisas não, mas assim, eu sei que em 2013, né, eu já trabalhava, ou seja, 10 anos atrás, né, 2013, eu já trabalhava remoto, eu já trabalhava de casa, tranquilão, assim, eu não tinha que ir no escritório, mas de vez em quando a gente ia, que era tipo numa quarta e numa sexta, a gente decidia ir para o escritório e tal, mas eu trabalhava já remoto, e nessa época eu já ganhava um salário que para muitos hoje,
pode ser um salário interessante, para outros pode ser um salário pequeno, mas o que eu quero lembrar é que isso nós estamos falando de 2013, nós estamos falando de 10 anos atrás, do dólar a 2,50, sei lá, 2,30. Né? Nós estamos falando dessa época, e lá eu já ganhava cerca de 5 mil reais. Cerca não, 5 mil reais cravado, assim. Entendeu? Isso nessa época, 10 anos atrás. Né? Então, assim, eu não sei há quanto tempo você desenvolve, né? Se você já é um desenvolvedor há mais tempo aí, pensa aí, analisa aí quanto que você ganhava em 2013 ou sei lá, algum parente seu, o que ganhava nessa época, e vocês vão ver que era muito dinheiro. É ainda, inclusive, até hoje, muito dinheiro. E eu ganhava isso nessa época. E depois disso, foi que eu decidi mudar para os Estados Unidos. Então, eu mudei para os Estados Unidos, trabalhei na mesma empresa por 8 anos, né? Depois mudei de empresa de novo. No meio desse caminho, né? Uma frase que eu aprendi recentemente é que a vida, ela não tá nem aí para os seus planos. Então, no meio desse caminho, eu tive que voltar para o Brasil. E aí, estou no Brasil desde 2018. Né? Trabalho para os Estados Unidos e tal. Trabalhando nos Estados Unidos e tal. Bom, é isso aí, sabe? A história é essa. E a pessoa você deve estar perguntando agora, né? Onde que entra essa parada de ensinar, né? De onde que vem esse negócio de criar canal, ensinar e tal. Bom, isso começa em 2009, que foi quando eu criei meu blog, e lá eu colocava as coisas que eu tinha dúvida, eu aprendi a resolver, e aí eu colocava lá porque eu falava assim, alguém também tem uma dúvida desse tipo. Então, se você for no meu blog, né, o emersonbroga.com, ele é um domínio que é um site que eu criei em 2009 e eu venho colocando dicas lá de programação há muito tempo, entendeu? Só que em 2019, ou seja, 10 anos depois disso, que é quando eu começo a fazer o canal, né? Foi quando eu decidi fazer esse formato aqui que a gente tem agora, que é canal, Instagram, né, YouTube, Instagram e tal. Então, é em 2019 que eu começo essa jornada nova. E aí, em 2020, foi quando eu fiz a minha primeira turma do curso de React Node.js. Era um curso muito curtinho na época, ele tinha, sei lá, um módulo ou 2, talvez. Era bem pequenininho, bem curtinho. Mas a galera que entrou naquela época, eles, né, quando eu converso com eles, eles me agradecem até hoje e tal. Gosta, né, que deu uma direcionada aí na carreira deles e tudo mais. E aí eu tô nisso, é mais ou menos assim, essa aí que é a história, né? Pode ser que tá meio confuso aí, mas é isso, um resumo seria o seguinte, ó. 2002 eu começo a desenvolver sites, então se você pegar aí são 21 anos, né? Nós estamos em 2023, são 21 anos desenvolvendo sites, são 21 anos colocando site no ar, são 21 anos batendo cabeça para aprender as coisas, porque quando eu comecei não tinha nada de YouTube, não tinha tutorial, era no muito umas documentação nas páginas Zona HTML esquisita, tudo em inglês, não tinha também muito conteúdo em português, baseando também em livro, muito livro que a gente comprava na época para aprender, e tudo meio que na descoberta, assim, você ia fazendo e aprendendo e entendendo como é que funciona, e então assim, nós estamos falando aí de 21 anos desenvolvendo sites. Na minha vida toda, ela é basicamente desenvolvimento web, né? Então eu peguei tudo aí. Hoje em dia, né, fala de back-end, front-end e tal, mas a gente chamava só de webmaster, né? Você fazia o site e colocava no ar, e era isso. Fazia tudo que dava para fazer. Tá certo que não era tão... No começo, né, não era tão complexo igual é hoje, né, era mais simples, né, as coisas eram mais simples. E então são isso, 21 anos aí que eu estou desenvolvendo. Durante esses 21 anos, nós podemos pôr aí que 9 anos desenvolvendo para os Estados Unidos, então a carreira internacional ela é também gigante. E é com isso aí, durante esse tempo todo aí, né, quem paga minhas contas, quem coloca comida na minha geladeira, quem paga minhas viagens, né, eu já viajei para vários países do mundo, já por várias experiências massa aí, e tudo isso foi minha carreira, tudo isso é minha carreira como desenvolvedor, tudo isso é eu sentado numa cadeirinha com o computador na minha frente várias horas por dia durante esses 21 anos, né? Então a carreira toda é isso aí, é essa que é a jornada,
E essa parada de eu ensinar, essa parada de eu querer mostrar para vocês aí, ensinar e tal, é porque eu quero que vocês também, que estão começando agora, né, muita gente que está entrando aí pro mercado, muita gente que está, né, eu quero que sirva aí de uma certa inspiração para a galera, para você, né, seguir aí e ver que é uma carreira boa, sabe? Eu conheço pessoas de outras áreas, né, outras profissões, e vou te falar a verdade, até agora eu nunca vi nenhuma dessas outras profissões que eu trocaria a minha, entendeu? Você fala, mas tal profissão paga mais, ou tal profissão não sei o quê. Pô, eu não troco a minha por quase nenhuma, acho que por nenhuma. Até agora eu não achei nenhuma que me interessasse. Eu não trocaria minha profissão por nenhuma outra. Ganho bem, ganho muito bem e tal. Construí minha vida em cima disso. Né? E isso tudo eu estou falando de quê? De conhecimento, que é algo que ninguém me tira. Né? Ou seja, o que eu aprendi nesses anos, a experiência toda que eu aprendi nesses anos é algo que ninguém tira de mim. Né? Então, por isso que eu acho que conhecimento é uma parte que você deve investir, você deve procurar sempre aumentar o seu conhecimento, porque isso ninguém tira, entendeu? Isso aí pode acontecer o que for, empresas falam, empresas abrem, empresas fecham, mas você tem o conhecimento, e o conhecimento ninguém te tira, e como a tecnologia vai sempre evoluindo muito, né, passos largos, tudo vai mudando muito rápido, então você não pode parar também de estudar e de evoluir. Bom, eu acho que esse vídeo está até longo demais, além do que eu queria falar. Eu quero, né, agradecer você que assistiu aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí seu joinha. Se você quiser contar um pouco da sua história também aí nos comentários, pode deixar. Se você quiser que eu adentre em algum assunto, pode falar aí também. Se você quiser que eu traga mais vídeos sobre projetos antigos que eu já fiz, projetos pessoais, projetos, né, dos clientes aí que eu já fiz. Alguns eu vou ter algum registro ou outro, né, pelo menos um screenshot ou qualquer coisa do tipo. Outros eu não vou ter nada, vou só contar a história. Mas é basicamente isso aí. Né? Então, se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se você acha que essa história vai inspirar alguém, né? Se tem algum desenvolvedor aí que você acha que está precisando de uma certa inspiração ou alguma coisa, talvez esse vídeo aqui pode ajudar. Então, fica aí a explicação, né? Quem é o Emerson Broga. E lembrando que Broga é só um apelido, meu nome é Emerson Douglas de Carvalho, tá? Então, vamos seguindo aí. E valeu, muito obrigado, até a próxima.